entendeu? Você tem um link do YouTube? Tenho sim, Emerson. Deixa eu Depois você passar me aqui. manda. Passar Eu consigo pro Gi. ficar aqui e postar lá? Para compartilhar com a galera? Consegue? Só deixar o volume, né? Mutado lá, para não dar interferência? Dá sim. Você está com outro aparelho ou não? Não, só isso. Aí talvez você vai ter alguma dificuldade aí, mas vamos tentar. Eu postei no Instagram o link e mandei o pessoal arrastar para cima. Deu certo. Ah, tá joia. Eu Vou vou ficar postar aqui, quietinho né? Eu posto no nosso Anderson, Instagram aqui manda também e marco você lá. Tá bom. Manda para mim o YouTube também. Ah, você já mandou, né? Já sim, Giba, mas se manda de volta aqui, hein? Já mandou, já. E já Não, estamos... está aqui, YouTube. Aham. E já estamos online lá. Então, Maestro Sedivar, perdi ele aqui, achei ali. Puder então fazer aquela oração abençoada e aquela introdução maravilhosa, fica à vontade. Oremos então. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de mais uma vez nos reunir no Senhor para essa live. Te pedimos a direção do Teu Espírito para que tudo que aqui for feito seja para a honra e glória do Teu nome. Agradecemos pela vida do irmão Anderson, agradecemos pela vida do Massambani, também, Senhor, pelo nosso convidado, o nosso irmão Emerson, e te agradecemos pela vida de cada um que participa dessa live. Te pedimos a tua direção, que o Senhor abençoe, o Deus eterno, nosso presidente Ismael Sabino, que está em viagem, e guarda-nos, ó Deus eterno, debaixo de tua mão poderosa, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, rapidamente, então, nós queremos dar boas-vindas em nome da AMBO, do nosso presidente Ismael Sabino, a todos os participantes, agradecer ao nosso irmão Emerson Pedrosa por atender o convite e ao irmão Anderson Marinheiro, o nosso idealizador, e o nosso Gilberto Massambani, nosso amigo, companheiro e o nosso interlocutor aí nessa live. Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de rapidamente falar sobre o EMBO, a AMBO e o ENAM, para que todos que participam aí tenham um conhecimento. Vai ser bem rápido. O EMBO é o Encontro Nacional de Bandas e Orquestra, que teve seu início em 2001 na cidade de Bom Jesus, de Goiás, e, posteriormente, no ano de 2013, nós tivemos um encontro de maestros em Caldas Novas, onde surgiu a ideia da AMBO, Associação Nacional de Bandas e Orquestra. Nós lutamos por 6 anos para o registro da AMBO e, felizmente, em outubro de 2019, nós conseguimos o registro e fomos imediatamente prejudicados por causa dessa pandemia, mas, de qualquer maneira, ela está totalmente ativa. E já em 2013, então, nós criamos o ENAM, que é o Encontro Nacional de Maestro. Já iríamos iniciar agora em 2020, aliás, realizar em 2020 o 6º Encontro Nacional de Maestro, que, infelizmente, fomos impedidos por essa situação que todos nós estamos vivendo. Então, a AMBO passou a ser o órgão que controla, que administra o EMBO e o ENAM. A Associação Nacional de Bandas e Orquestra, ela pertence naturalmente à maioria das bandas de orquestra, ela é filiada, são da Assembleia de Deus, mas é aberto a todas as igrejas co-irmãs. E, a partir de 2014, nós passamos a ter também a participação da banda Cantos de Atalaia de São José, na Argentina, e de 2014 para cá, eles sempre participaram do EMBO, nunca deixaram de participar nenhum deles, tem sido uma participação muito interessante todos os anos. Eles, inclusive, foram da Argentina à Imperatriz, no Maranhão, de ônibus, muito esforçado,
Então, esses 3 órgãos, o Encontro Nacional de Bandas e Orquestras deveria ter realizado o ano passado, o 19º encontro, não foi possível, né? A AMBO nós conseguimos em 2019, e o ENAM já com o 6º Encontro Nacional de Maestros. Temos também a organização nos estados, mas não vamos falar hoje sobre a organização dos estados, porque iria tomar tempo. Em outra oportunidade, nós daremos mais informação a respeito. Que Deus abençoe a todos, que todos aproveitem bastante essa live e que nós saiamos daqui edificados com o que vamos ver e ouvir. Que Deus abençoe a todos, todos são bem-vindos, em nome da AMBO e do nosso presidente Ismael Sabino. Amém. Maestro Sebastião, Deus abençoe. Queria lembrar os irmãos, nós temos o chatzinho aqui do lado direito, né, no Zoom. Quem está participando do Zoom, fique à vontade aí para interagirem, enviarem perguntas, né. Queria fazer agora uma rápida introdução aí do nosso convidado, Emerson Pedrosa. E já tivemos aí um início aí já bastante caloroso, né, praticamente aí entre amigos, né. Ele conhece pelo jeito 60% aqui da sala, né? Vai conhecer os outros 40% ao longo da interação aí. Então, Emerson, Deus abençoe a sua vida. Eu queria ler rapidamente aqui o seu release, né? Emerson Pedrosa de Souza, ministro do Evangelho, compositor e intérprete, músico pelo Conservatório de Antônio Carlos Jobim, em Tatuí, São Paulo, cursando MPB, jazz em guitarra e violão. Saxofonista, comercial, regência e arranjo, trabalhou como regente de coro e orquestra, também é formado em licenciatura em música e teologia. Nascido em 27 de fevereiro de 71, na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, casado com Berenice Zanotti, pai de Davi Zanotti Souza. Gravações em sua carreira solo. Acho que eu soltei lá em cima. Sim, eu vi. Só um minutinho. Gravação em sua carreira solo, Tributo a Jeová, um CD, Atos de Louvor, Providência, Emerson Pedrosa ao vivo, esse foi um CD e um DVD, Cuida de Mim, também CD e DVD, Deus Proverá o Cordeiro, participação como músico, CD instrumental do Ronaldo Marchetti, Ricardo Magalhães, Daniel Mindu, Orquestra Polícia Militar de São Paulo, além de composições e produções para cantores e agências de marketing. Esteve presente nos maiores eventos do segmento evangélico, no país e fora do país também, entre eles aí a Almadeb, Congresso Estadual de Jovens de São Paulo, a Almadecre, Congresso Estadual de Jovens do Mato Grosso, a Almadse, no Paraná, Congresso de Jovens em Joinville, o Madjó, o Mademp, Encontro de Jovens do Estado de São Paulo, a Docamp, Encontro de Adolescentes em Campinas, Fogo para o Brasil, algumas festas também, do Figo em Valinhos, da Uva em Jundiaí, da Goiaba em Vinhedo, Camp, Encontro de Adolescentes Estadual em São Paulo, Convenção dos Ministros da Assembleia de Deus do Brasil, na CONAD, Convenção dos Ministros da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, turnês também pela Europa, Portugal, Espanha, França, Itália, pelo Japão e vários outros eventos. Aí eu queria passar para o Giba para fazer mais um complemento, e Emerson, mais uma vez, Deus abençoe aí pela sua participação e estar conosco hoje. Amém, que bom. Eu gostaria de, em nome de toda a nossa sala, dos nossos irmãos, Emerson, agradecer por esse carinho que você tem nos dado de ir nos atender. E eu queria só fazer um pequeno comentário da importância dessa nossa sala. O nosso grupo chama-se A Voz do Intérprete. Veja bem, e também, no seu caso, que também é um compositor. E isso é de uma importância tão grande, Emerson, porque quando recebe essa inspiração de Deus e registra esse momento que recebeu, isso tem uma importância tão grande, porque Deus utiliza esse canal para o seu plano de salvação, de restauração. Eu só quero dizer para você que eu fui um desses tocados
por uma situação desta. Em certo momento, os meus filhos lá na América, como todos vocês sabem, e eu aqui passando um pouco as dificuldades, e conversando com a minha filha, ela diz assim para mim: pai, ouça este hino. E me passou o link do Providência. No mundo há momentos difíceis. Parece que não vamos conseguir. Então, querido, que Deus continue alimentando esse seu dom, esse desejo que você tem de anunciar as maravilhas de Deus por intermédio do dom que Deus lhe deu. Continue usando esse talento, porque por meio desse talento tem chegado a muitas vidas. Muito bem-vindo, esteja aqui conosco, trazendo aquilo que estiver em seu coração. Eu, se permite, eu gostaria de fazer uma proposta. Comece a nos contar como que a música chegou para você ou você chegou para a música. A palavra é sua, Emerson. Muito obrigado por tudo. Estamos aqui para ouvi-lo. Boa noite, Massambani, a graça e a paz. Agradecer ao Anderson também, marinheiro, né? Que me recepcionou. Os irmãos que eu não sei o nome, alguns aí eu conheço, de velha data. Meu irmão lá de Fazenda Rio Grande, acabei de falar com ele. Esqueci o nome aqui agora, mas meu amigo querido, também o Denilson Deprete, que é um amigo. Arildo. O Denilson, que é um amigo também, já trabalhei com o Denilson já foi meu regente, eu não ia nos ensaios, mas ele sempre me perdoava, até que um dia ele me falou, você ensaia? Um maestro precioso, um cara dedicado também, eu vi que entrou aí, eu convidei o Silas, né? O Silas hoje ele é flautista da orquestra em Porto Alegre, né? Amigos assim, mais de perto aqui, o Massambani eu conheço de longe, né, Massambani? A gente nunca se encontrou assim. Quando você me convidou, fiquei muito feliz, até porque a minha fala é uma coisa muito prática, né? A gente não vai tratar coisas aqui que a gente se trata em sala de aula, vamos edificar a vida um do outro, para que a gente possa continuar nessa batalha de se manter as orquestras vivas, as bandas, a gente continuar traduzindo os nossos sentimentos, as nossas expectativas, né, através da música. É muito interessante essa fala sua, porque acho que todos vocês, eu não sei se a gente escolheu a música ou a música que escolheu a gente. Eu nasci dentro da igreja, como a maioria de nós. Se você vê, os melhores músicos nasceram praticamente tocando na igreja. E eu, de repente, me vi envolvido cantando nas crianças, com 11 anos de idade, me deram uma baqueta na mão, você vai tocar caixinha, taca taca tá 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 taca taca tá 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 tá, e do taca taca tá virou trrr, do trrr virou outras coisas. A bateria não foi suficiente para satisfazer a minha sede musical, né? E, na verdade, eu mexi com instrumentos, a maioria dos instrumentos, até os meus 25, 26 anos. Foi daí que eu tive a chance de, vamos dizer assim, de estudar e buscar conhecimento, sempre desenvolvendo a arte da música na igreja, sempre sendo orientado e ajudado. Eu tive muitos líderes que me ajudaram e me desafiaram a continuar. Mas dentro do peito, a música, depois que eu fui ficando maduro e entendi o poder do louvor e adoração, o poder que a música tem quando direcionada para o lado de Deus, né? Centralizando Cristo no centro, eu me dediquei um pouco mais a entender como um projeto nascido no céu para a minha vida. Eu tinha as minhas frustrações musicais, técnicas, mas o meu coração estava sempre voltado para fazer a música que estava dentro de mim alcançar pessoas. E como você bem falou,
Eu não sei se a música me escolheu, eu que escolhi a música. Eu sei que se eu pudesse retroceder e voltar ao tempo, teria só me formado tecnicamente mais novo. E luto até hoje com algumas dificuldades técnicas, mas a música faz parte da minha vida. A música é o que Deus tem usado de ferramenta para mim entrar em lugares que muitas das vezes as pessoas não conseguem entrar de uma forma. Eu pego meu violão e toco um ré maior e canto a canção que você conhece muito bem. Na vida há momentos difíceis, parece que não vamos conseguir. A paz da alma já se foi há tempo. O mundo desabou sobre você. O dia de amanhã não sai da mente, pensando no que pode acontecer. Mas lembre da promessa do bom mestre: descanse que eu cuido de você. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confia no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Essa música veio na minha vida sem eu escolher ela, sem ela me escolher. Foi uma circunstância que me levou, mais uma vez, a entender que a música não é só nota, não é só estudo. É um processo que tem que ser divulgado, tem que ser abraçado e a gente tem que encarar. Sendo assim, meu amigo Massambani, não sei se eu respondo a tua pergunta, se a música me escolheu ou eu escolhi a música. Sim. Eu creio muito, Emerson, que o Senhor nos deu essa arte, nos deu a música, porque ele é um canal precioso para falar com Ele, para falar dele. Essa arte, ele nos deu, multiplicou, nos deu talento para desenvolver, mas o fundamento disso é para falar com Ele. Primeira coisa, é uma da... Quando nós não temos palavra, mas temos essa arte, essa inspiração, querido, nós vivemos já tantos milagres, Deus operando por intermédio do louvor, não é? Então é por aí mesmo. Ela vem dos céus, vem dos céus. Amém. Emerson? Será que caiu a conexão do Emerson, Anderson? Oi, eu estou aqui, estou te ouvindo, Massambani. Pronto. Pode. Eu completei. Essa arte vem dele para ele mesmo. Ele Sendo nos assim, falou assim, me devolva. E a ideia é essa, acho que todos nós que estamos aqui com algum propósito, né? E aí a gente segue caminhando. Quando você fala todo esse currículo aí, a gente nem vê acontecer isso na nossa vida, né? Porque você vai vivendo e você não está preocupado com, às vezes, os títulos, porque a música, não, às vezes, nem sempre o título faz o que você toca, né? Eu ouço pessoas dizendo muitas coisas e vai elaborar um projeto, quando vai fazer, quando vai efetuar, não tem uma realização. Então, o processo é a gente trabalhar naquilo que Deus entregou e aperfeiçoando. Então, a música nasceu muito forte na minha vida, sim. Toda a minha vida, Massambani, foi voltada através de oportunidades que a música me deu, né? Amém, que bom. Muitos de nós, né, aqui na nossa sala, nós temos músicos, e eu sempre pergunto, nós não devemos esquecer como é que o instrumento chegou em nossas mãos.
fazer sempre estar meditando como que chegou. Eu me lembro do dia que meu pai disse assim: eu vou comprar um violoncelo para você falar com Deus. Olha que coisa que estava no coração de meu pai. Então, eu creio que entre nós aqui, se cada um pensar assim, é mesmo, deixa eu analisar como foi que chegou esse instrumento, como que chegou a música na minha vida. Nós vamos ter muito que agradecer a Deus. No meu caso, o violão chegou para mim porque eu era pobre de marré-marré. E meu sonho era ser pianista. E meu pai, quando eu comecei a conversar com ele que eu queria ser pianista, tal, eu tinha lá meus 9, 10 anos, eu vi na minha igreja tinha um órgão Gambit, né, aqueles 2 teclados assim com os pedais, e tinha o Maurício, que tocava muito bem, e meu pai tocava violão naqueles hinos antigos, né, bem simples, era uma oliveira, né, e eu queria tocar umas coisas mais elaboradas. E eu falei pro meu pai, eu quero tocar piano, pai. Meu pai falou, não, piano é instrumento pra gente rica. Aí ele me deu um violão, Del Vecchio, eu ia falar Del Rey, que Del Rey é carro, né? Eu vecchio. Del Vecchio. E aí eu comecei, a minha primeira professora foi a Miriam, ela falou, põe esse dedo aqui e toca. E fez assim, isso é Lá menor. Eu falei, ah, tá bom. Essa aqui é Mi maior. Ah, então tá bom. Só que ela não falou Mi maior. Primeira, segunda e terceira. Vamos cantar. Está chegando a hora de partir. Prepara-te a igreja para subir. Rapaz, eu fiquei cantando esses hinos aí. Aí eu percebi que esse som aqui dava para cantar outras coisas. Naquela época, o grupo Elos tinha lançado um hino. Jesus vinha subindo o monte. Aí é para sol, mas eu não sabia, né? Carregando a minha cruz. Eu falava, mas não é isso aqui, tá esquisito. E foi assim que aconteceu, Massambani. E o violão, dou graças a Deus hoje, para mim carregar um piano, carregar um teclado, o violão é mais fácil para mim. E está aqui meu companheiro de estrada, já faz mais de 30 anos que eu ministro junto com o violão. É verdade. Deixa eu aproveitar, o Anderson, fazer um pequeno comentário. O, o Emerson está proporcionando um curso de violão. Depois, por favor, para o Anderson, a gente divulgue esse trabalho lindo que você está oferecendo, Emerson. Cortou a sua fala, mas eu acho que eu entendi. Eu fui Pronto, procurado comercial feito. Depois pode continuar. Ah, tá. Anderson, não estou escutando o Massambani. Não, Eu não, acho pode que... falar, pode falar. Vai lá. Eu fui procurado por uma empresa para fazer uma sociedade sobre o violão. O que acontece? Hoje em dia tem muita gente estudando online. Não é o ideal, né? Até porque você formata e você não consegue tratar, chamar de defeitos técnicos da pessoa. Então ele me propôs fazer um violão muito prático para os irmãos que querem tocar. Não estou falando para músico. Então, é, lógico que vai ser músico, né? Mas o primeiro curso que eu fiz, eu gravei agora quase 40 aulas, que eu vou disponibilizar um curso bem para iniciante. Desde o básico do violão, a técnica voltada para o violão popular, sem muita coisa de erudito, né? Até pela posição de mão e leitura, uma coisa mais voltada à teoria um pouco mais crua, mais prática, e também um violão popular tocando. Eu lancei como teste. Na verdade, vai ser lançado sábado, né? E antes de lançar, já tem muita gente me procurando, porque não é só tocar, a gente sabe tocar, essa coisa de números tem que ter alguém para fazer. Então, mais para frente eu vou lançar o violão, os outros estágios, mas de princípio eu estou lançando esse curso que é para violão, para quem quer tocar o violão para iniciantes. Chama-se Violão ao Alcance de Todos. Como a gente tem bastante pessoas que procuram para dar aula de violão, eu resolvi partir para esse lado das mídias aí, que tá desses cursos online, que pode trazer para mim, além de um recurso para mim trabalhar com gravações, essas coisas, também posso abençoar pessoas que querem aprender um violão de uma forma mais rústica, né, vamos dizer assim. Mas a ideia é fazer esse curso em mais estágios, né? E vai dar certo, se Deus quiser. Assim que sair, eu mando o link para vocês e vocês também podem... Amém, amém.
Maravilha, Emerson, maravilha. Emerson, você recebeu algumas perguntas, inclusive uma bastante interessante do Denison, que está muito ligado ao que vivemos hoje com a música. Se você puder fazer algum comentário sobre aquela pergunta do worship que ele nos mandou, ou o próprio Denison, pode colocar aí, Denison, para ele. Posso fazer aqui, sim. O Emerson, me ouve bem aí? Está cortando alguma coisa? O retorno está top. Melhor que o da igreja. O Emerson, a minha pergunta foi sobre os ditos estilos musicais e worship, né, que estão pintando na igreja, né? Na Assembleia de Deus, tem por tradição um estilo um pouco mais variado, assim, né? Tem de tudo, tem música antiga. Eu me lembro quando você chegou na igreja, que assim, o que a igreja se apaixonou, digamos assim, pelo louvor e tal, era uma coisa mais antiga, assim, as músicas um pouco mais antigas, né, que estavam meio esquecidas, e saiu um pouco daquela, entenda bem esse o que eu vou usar de termo, mas aquela coisa um pouco mais barulhenta, para uma coisa violão e voz, né? É uma coisa mais acústica, assim, e que agradava muito, né? Como que você está se virando com relação ao estilo worship que está invadindo as igrejas, assim, de uma forma que, assim, eu entendo que é um estilo um pouco mais simples de se tocar, não dá muito trabalho, se encaixa para um monte de músicas, né? E músicas, assim, que são 2, 3 frases já resolvem a música, né, inteira. Como que você se vira assim para manter o seu sucesso, digamos assim, né, no meio de um estilo que está não é invadindo as igrejas, né, mas está influenciando demais a música na igreja, né? Como que você pretende entrar nessa praia também de worship, porque é o estilo que os jovens gostam um pouco mais, ou você pretende manter o seu estilo assim mais antigo, um pouco, mais com músicas um pouco mais elaboradas, em harmonia e com frases um pouco mais digamos assim, é que eu não quero falar Eu denegrir entendi. o estilo, né? Eu entendi, Dani. Mas tem um pouco mais de letra, né? Digamos assim. Né? Sim. Pra você ter ideia, a gente se conhece, acho que há uns 15, 20 anos, eu e você, né? Então você já me viu cantar desde um rock and roll, né? Vamos chamar assim, sem falar em letra, você já me viu cantar. Deus da minha vida, fica comigo, sou a tua casa, mora em mim. Você já viu cantar isso? Também você já viu cantar. Sempre, sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão, sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, larará. Oh, como ele ama a mim. Aí você fazia plim, tipo. Então, cara, desculpa chamar você de cara, mas vamos pensar como artista, como arte, os irmãos que me entendam. Eu acredito que toda arte tem lugar na igreja. Toda arte. Vou falar da minha igreja, que nós somos assembleanos, um exemplo. Sem criar assim uma ideia de revolta ou de que eu não estou feliz onde eu estou. A arte é aceita por Deus. Toda arte. Não importa se você toca um violão,
se você toca um violino, que a gente sabe que é para mim, na minha concepção, é muito mais difícil. Um piano, para mim, é mais fácil. A resposta, não ser pianista, você consegue tocar rápido um piano, entre aspas. Mas toda arte tem um espaço no reino de Deus. Tanto que na nossa igreja tradicional, a gente não tem ministério de dança, né? Sem tirar o que agrada, o que não agrada, porque a gente tem muito mania, eu trabalhei isso em mim, de endemonizar aquilo que eu não gostava e que não era pecado. Vou repetir, às vezes você não gosta do estilo, a gente endemoniza aquilo e acha que aquilo é pecado. Hoje em dia nós temos muita igreja que tem música boa, tecnicamente, mas temos muita igreja que tem música ruim, tecnicamente. Mas em todas essas, tanto a boa como a ruim, existe uma coisa que não se mede, que é o culto. O culto e o processo de adoração. Esse é um ponto que eu queria deixar claro, que o processo de adoração Deus aceita. E eu não estou falando de estilo, tá? Porque, um exemplo, eu não gosto do rock, eu não gosto do rock. Eu toco. A molecada pira. Você já viu cantando com os jovens? Então eu direi, oh, eu nunca cantaria na reunião de obreiro, porque eu já sou um músico maduro. E eu sei que tecnicamente, a música, essas músicas worship, essas músicas, vou chamar de rock and roll, música pop, a resposta de dedicação de um artista é muito mais rápida. Você pega um camarada para tocar, toda a orquestra cara, os trompetistas enrolam, cara. Vai para a última nota. Ele pega a primeira e a última e fala que tá tudo certo. Porque tem uma exigência técnica maior. Então eu percebi que na minha concepção antiga, eu achava que essas músicas mais simples estariam desagradando Deus. Aí eu entendi que Deus não desagrada, porque o camarada está fazendo o melhor que ele pode. Se o cara não estudou, só o maior. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Ah, tá alto, ele muda, bota o capotraste aqui e toca. Esse mérito de conhecimento e talento, eu não quero julgar, mas que eu sinto falta da poesia, da arte mais elaborada, porque o homem é tricotômico, tricotomia, corpo, alma e espírito. Então, essa música que a gente faz, Dani, que você faz de orquestra, que o Massambani faz, que o Silas faz de orquestra, ela mexe com a maioria dos nossos sentimentos. É essa parte que eu tento lutar para mim não me deixar levar pela música comercial, que é um outro ponto. O worship não é só uma música dentro da igreja, ela virou uma marca, ela virou um negócio. Eu fui contratado por uma gravadora agora, inclusive o cara sentou comigo e explicou o que ele quer que eu canto. Eu falei, se a música for bíblica, se a música for cristocêntrica e passar no crivo bíblico, eu canto, independe do estilo. Respondo a sua pergunta. Aí ele falou para mim assim, se for worship, eu falei para ele assim, eu tenho cara de worshipeiro? Não, porque o worshipeiro tem que ter a barba, ele tem que ter algum ornamento de piercing, não vou mexer com liturgia, nem usos e costumes, ele tem que ter um cabelo diferenciado, a roupa tem que ser igual, porque é um estilo de música. Em Tatuí era muito engraçado, você viu o camarada do erudito arrumadinho, tocando, né? Tocando. O cara arrumadinho, bonitinho. Aí você viu o cara do MPB já, cara, cabelo atrapalhado, calça jeans rasgada e tocando. Dona Ali, tocando outras coisas. Então, até o estilo da pessoa tem a ver com a sua personalidade. As igrejas estão cheias de worship, por quê? Porque as nossas igrejas, infelizmente, a cultura está diminuindo, né? O pessoal não ouve mais música boa. O que as rádios tocam? O que o YouTube põe? O YouTube pega uma moça bonita, com todo que nem essa que apareceu aí, linda, lindeza. Ô, Joseni, parabéns, brother. Eu saí aqui da minha fala dele. Por exemplo, a galera pega uma moça bonita, um cara descolado, põe um visual nele e põe ele para tocar. Aí põe eu e você, Dani, tocando, você violino, eu violão, cara, os caras falam, esses caras não estão com nada. Porque a música hoje não é só
não é só sonora, é visual, né? Eu não Posso entrar de cello também? Agora, só para acabar meu raciocínio, Dani. Pegando um gancho assim para você concluir o seu raciocínio, porque você vai entrar na onde eu queria chegar também. Assim, ó, pensando nessa questão worship, vamos entrar assim no comercial para você concluir a sua ideia. Vamos falar de comércio, né? Você como um cantor dentro do seu estilo, como que é o processo seu de criação de uma música? Você pensa nessa questão comercial, porque a sua música como essência, ela não vende muito no meio gospel, entendeu? Sim. No mundo, no meio das igrejas, né? É porque então, eu tenho como é o seu processo eu sei que a sua inspiração, as suas músicas são belíssimas, né? Mas sim, você pensa nessa parte comercial, porque o que vende não é exatamente aquilo que você vem criando de música, né? Dani, eu vou terminar essa fala falando o seguinte, do que você quer para sua vida. Você quer ter razão ou ser feliz? Essa é uma frase que eu usei muito. Quer ver um exemplo? Eu dirigi banda há muito tempo. Você não dispensa aquele irmão que toca mal. Você luta com ele, porque não é o fato dele tocar. Você entende que ele é uma pessoa dedicada, que ele não se dedica mais porque ele trabalha de pedreiro o dia inteiro, ou de motorista, e ele não tem condição de melhorar tecnicamente. Aí o que a gente faz na igreja? Você pega essa pessoa e trabalha o maior potencial que ele tem na comunhão, mas chega uma hora que ele fica limitado. Se você tem um monte de músicos bons, se você tiver um cara que empurra ele, ele fica no meio ali e vai dando certo. Mas se sobrar só ele, você vai ter que diminuir, você vai ter que rever os arranjos, todas essas coisas. Mas quando você fala do que eu me preocupo, como é que seria, eu entendi o meu chamado, entendeu? Eu entendi o meu chamado, tanto que você sabe bem disso, que a gente tem um potencial musical de fazer qualquer tipo de música, mas eu não sou mais um cantor ou um músico, eu sou um cara que leva uma mensagem. É que nem os maestros de orquestra que está aqui. A gente trabalha com a ferramenta que a gente tem, independente das orquestras profissionais, igual o Silas toca numa orquestra profissional, ou o cara toca, ele é mandado embora, cara. A orquestra não está muito preocupada se o camarada é marido de uma mulher só, se ele tem compromisso com a família, se ele trata bem o cara, ele vai ter que manter uma ética profissional, tá nos horários e caminhar. O nosso trabalho é diferenciado. Aí você perguntou para mim, e o comercial? Tá, num papo bem reto, só tem adulto? E o dinheiro, como é que faz? Como é que faz para sobreviver? No meu caso, que eu sou itinerante, os pastores me convidam, me abençoam com uma oferta. Eu não sou o cantor que estipula valores, que fala, eu só vou por tanto. Eu faço um combinado, pastor, o senhor me hospeda, o senhor me trata bem, me honra, acabou. Aí eu nunca vou ser um cara, na minha essência, eu nunca vou ser um cara que vou berganhar, negociar o que eu tenho de convicção. Entendeu? Eu faço música worship, eu tenho música worship que eu faço aqui em casa cantando para Deus, worship, quer dizer, adoração, mas não é o que eu canto. Eu fiz uma música essa semana, eu precisava de um milagre, eu pensei, aí mandei para um amigo falou assim para mim, Pedrosa, se fulana gravar, estoura, mano. Falei, cara, manda para ela, porque eu não vou gravar. Então, a minha concepção musical enxerga várias coisas, mas o meu chamado não me deixa fazer alguma coisa que esteja fora da minha vocação. Entendeu? Não sei se eu te expliquei isso seriamente. Um exemplo, você é mais de orquestra, eu te conheço como regente, você é um bom regente, né? Santa Ceia, você é um cara que sabe reger, conhece repertório, o Silas está aí, é um bom regente. Agora, eu não sei como que seria você um solista, igual o Ilquias. Ilquias, ele é um cara que botou ele no naipe e não dá certo. É a vocação do cara. Ah, mas dá para ele se adequar. Mas você vê que o chamado do Ilquias, ele pega os sacos e sai tocando pelos hospitais e é lindo. Então é a vocação. A minha vocação, o que é? É levar a mensagem de Deus de uma forma diferente. Eu vou contar um testemunho para vocês. Eu fui cantar em São Paulo há muito tempo atrás. Lembrei agora, estava aquele coral bem famoso na época. Jesus, meu guia amigo e protetor ele é. Acho que é a Raiz Coral. Os caras quebrando tudo. Pá, tá. Aí me chamou para cantar, Arildo. Quando chamou para cantar, eu peguei o violão e cantei uma música. Toquei Sol maior. Há muitos feridos do Júnior choram de angústias e de dor. Tava um público black, melismo, né?
né? Tudo aquele sonzeiro, eu entrei com a graça que Deus me deu e consegui trazer a presença de Deus. Então, eu acho que a gente que trabalha com orquestra, que é difícil mesmo, você faz o arranjo, o cara não estuda, você marca o ensaio. No final, essa vocação nossa não dá para ser desviada. Porque muitas vezes a gente não tem apoio financeiro, a gente não tem apoio artístico, a gente não tem o tempo necessário para elaborar uma cantata, enfim. E eu parto desse princípio, Denison, a gente não pode se perder do que está acontecendo lá fora, tem que saber quem a gente é e prosseguir. Né? Eu fui tocar esses dias em Minas Gerais, tinha uma banda, cara, banda Chiquinha, eu fiquei olhando assim, cara, quanto tempo que eu não vejo uma banda? E nessa cidade estavam resistindo, e a cidade gosta da banda. Então a gente fala a linguagem daquilo que as pessoas vivem. Entendeu? Falei demais, né? Não, você não falou demais. O grande perigo que nós sofremos, você sabe que ouvir é a coisa mais preciosa que tem no ser humano, né? Então, se ele não souber como administrar o que ouvir, fará toda a diferença. Então, esse sentimento, quando, Emerson, você diz, é como aquele irmão simples que tem comunhão com Deus, quando ele faz uma leitura bíblica com a alma, é como interpretar uma canção que vem do coração e Deus opera o milagre. Então, a diferença que tem é esta. O que nós devemos estar ouvindo, de que maneira nós vamos receber esse tipo de música. E você falou uma coisa muito importante quando se refere, quando o Denison sabe qual é o repertório que ele vai usar na liturgia. Isso aí. É fundamental. É fundamental. Maravilha, aqui é por aí. Agora, não se desvie desse caminho. Não se desvie. Uma coisa que eu deixo bem clara é que as pessoas, principalmente nós que temos uma escola assim mais clássica, é de não criticar, tipo assim, eu falo assim, é para mim, de criticar às vezes o que eu não gosto como errado, né? Não, é verdade. Né? Essa é uma ideia que, por exemplo, a gente que é assembleano tem muito aquela coisa de ter uma visão bem quadradinha. O camarada, eu estava lendo esses dias um livro que fala que o camarada chegou para tocar com uma vestimenta que não era a normal do erudito, e o pessoal todo criticou ele. De repente, quando ele começou a tocar, o pessoal esqueceu do que estava por fora e o cara mostrou que ele era por dentro. É um desafio que a gente tem como crente, como músico, né? Eu já vivi algumas situações. Oi. Até assim, completando aí, minha pergunta nem é no sentido assim, dizer eu não gosto de worship. Sim. Né? Mesmo porque eu toco, por exemplo, às vezes eu toco lá na Nazareno também, é uma orquestra tocando worship junto com um grupo de louvor, é lindo, é muito legal. Sim. A minha pergunta é assim, o quanto esse estilo influencia num músico tradicional como você, entendeu? No seu estilo mais tradicional. E trazendo para o nosso grupo, que são grupos de maestros de orquestras de igreja, o quanto esse estilo pode influenciar os grupos de orquestra nas igrejas e tal, e o quanto as orquestras podem entrar dentro desse estilo worship, né, que é mais difícil, né? Você fazer um arranjo para orquestra para uma música muito repetitiva e com pouca harmonia é mais difícil, né? Então, a nossa pergunta sempre é não dizendo assim, eu não gosto de worship, né? Eu, como maestro, como assembleiano, sei lá, tradicional, eu não gosto de worship. Sim. Não é esse sentido. Assim, a gente entende que é uma tendência das igrejas adotar o worship, né? Até porque as igrejas eram muito influenciadas pela música americana e agora pouco influenciada, e os worshipeiros nacionais assim estão entrando com muita música dentro da igreja. Então, essa pergunta tem várias coisas, né? O quanto ela influencia no seu ministério como músico tradicional, você cantor, e o que a gente deve fazer como orquestra para não brigar contra os worships, né?
e sim para você adequar a sua orquestra para esse estilo também, já que ele está entrando na igreja. Eu tenho certeza, Dani, que os regentes de orquestras vão dar uma pitada nisso aí, né? Porque a gente tem aquela ideia de sempre estar alcançando o público-alvo, né? Você tem arranjos aí que a gente vê que Entrou no mudo, Emerson. as orquestras não vão escapar disso, se quiser fazer um culto com o público-alvo. E eu acho interessante essa reformulação de arranjos, e isso influencia a gente de toda forma, entendeu? Eu não me adequo totalmente, mas nas minhas ministrações ao vivo, eu não posso perder o tato com o público. Então, eu estou cantando um hino tradicional, esse mesmo hino tradicional eu faço um worship mais solto, né? Vamos falar assim, eu faço uma adoração, né? Você pega um Rude Cruz e fica ministrando no Rude Cruz. A gente que é ministro, vocês que são ministros de louvor através da condução da orquestra, a gente tem esse time que Deus dá para a gente. E se é um movimento que a gente está vivendo, pode ser que dure ou pode ser que uma hora se extingua, né? O interessante é a gente estar sempre aproveitando esse feeling, esses inserts que aparecem na nossa vida para poder fazer a gente crescer musicalmente, se adequar e alcançar o público que é o nosso alvo. Porque eu já aprendi uma coisa, que músico, apesar de querer tocar para si, a gente toca para os outros. Podia seguir uma pergunta aqui, aproveitando a deixa, Emerson. O Rafael está com a gente aqui. Rafael, você quer abrir o seu microfone e fazer a pergunta? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Pai do senhor Emerson, tudo bom? Pode ser o Rafa. O Rafa de Mojimirim. O Rafa de Mojimirim. E aí, Rafa? Beleza? Emerson, uma perguntinha para ti. Já vi você tocar várias vezes, né? E já vi no final do culto o pessoal te perguntar como é que você fez isso, né? Como é que tu fez aquela harmona, como é que você fez aquele arranjo e tal. Eu queria saber se você tem ouvido absoluto e como é que você desenvolveu a percepção. Se você estudou a percepção ou assim veio contigo. Um dia você descobriu que sabia o nome das notas quando ouvia elas. Ô, Rafa, legal. Que bom que você está aqui. Um abraço para todo mundo do Mojimirim aí. O Rafael é o regente da orquestra lá em Mojimirim. Ô, Rafa, é assim, muito prático. Eu não sei se ouvido absoluto é isso que eu tenho. Eu não identifico as notas. Um exemplo, está tocando um Lá, eu não sei falar se é Ló, se é Lá. Eu aproximo, eu acho que é Lá sustenido, Si bemol, eu sempre erro nisso. O que eu percebi sempre, que eu identificava a distância dos sons. Um exemplo, os intervalos. Eu sempre fui muito prático nos intervalos. Então eu descobria muito que a pessoa cantava o hino nacional, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Eu falava, mas não é assim que a orquestra toca. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Isso mesmo sem saber que isso se era o intervalo que pertencia. Então, respondendo a... Ele foi no mudo de novo, Emerson. Pronto. Enquanto, em referência às identidades das notas, Rafa, eu até acho que eu erro. Tanto é que não é a minha preocupação. Eu comecei a identificar os intervalos, aí quando eu fui estudar, eu descobri que eu poderia aprimorar isso. Então, eu aprimorei a ideia dos intervalos, né? Tanto que você vê o pessoal, às vezes, tocando algumas coisas, principalmente os pianistas, né? Eles fazem acompanhamento com a gente, e às vezes eles fazem um encadeamento harmônico que não tem nada a ver com a melodia. Você não fala nada por quê? Para não criar atrito, né? O pianista tem 10 dedos para harmonizar, né? Então você dá uma recolhida. Mas, respondendo a sua pergunta, os intervalos eu reconheço bem, aprimorei isso. Isso tem como aprimorar, sim. Tem como você estudar isso, que é estudar... Dá para você estudar ditado melódico, ditado harmônico, e você começar a identificar as harmonias, né? Eu sempre harmonizo uma música em 3, 4 possibilidades. Dessas possibilidades, eu encontro a melhor para o público que eu vou cantar, que eu vou ministrar, para que ele entenda, né? A gente tem uma referência no violão, que é o João Alexandre, né? Acho que não tem outra referência melhor para a gente citar aqui.
O João é um excelente músico, mas tem hora que ele faz tanta coisa que você fala assim, então, né? Se for meu pai ouvindo, meu pai não entende nada. Pra gente é legal. E é um baita... Eu sou fã do João, né? Eu assisto as lives dele, pego muitas coisas com ele. Ele nem sabe que eu pego as músicas dele e fico ouvindo. Mas eu acho que esse tempero de você identificar os intervalos, Rafa, acho que é até melhor que o ouvido absoluto, né? Porque você consegue perceber a afinação, melhorar várias coisas. É isso aí a sua pergunta ou tem mais? É isso aí, né, Rafa? Maravilha. Certinho, Deus abençoe. Tamo junto, Rafa. Giba, quer puxar mais uma aí ou eu puxo aqui? Não, ela pode perguntar. O Emerson tem algumas lá que ele recebeu. Emerson, você tem alguma que gostaria de comentar das perguntas que estão aí? Deixa eu ver aqui, você mandou para mim, mas eu sou sócio do meu filho, ele tem o telefone dele, mas ele quer o meu, né? Então inclusive, ele já veio falar 2 vezes, papai, cadê o meu? Eu preciso do seu telefone. Não. Ou então o Anderson te faz. Isso. Inclusive está com a gente aqui o Ezequiel Neiva. Ezequiel, se quiser abrir o seu microfone também, fazer a pergunta que você tinha mandado previamente, né? E Emerson, nós perdemos o seu vídeo, tá? Ah, já voltou. Ezequiel, gostaria de perguntar? Se não, eu leio por aqui, tá? A pergunta do Ezequiel foi como trabalhar com vozes. O Ezequiel é lá de Belo Horizonte. BH, Uai, só. Marinheiro, na verdade, eu estou pensando aqui no que ele quis perguntar, né? Se é a parte técnica, se é a parte técnica é muita coisa para estudar, né? Eu geralmente eu trabalho, quando ele fala trabalhar com vozes, deve ser com coral, o que que é? Ou é voices do violão, o que que é? Eu não sei. Se é vozes para cantar, vamos supor, quarteto. Isso aí a gente sabe que canta na tríade ali, abre a quinta. Eu não sou muito especialista para falar em vozes, porque é o seguinte, tudo para mim foi muito na prática, né? E hoje o pessoal tem muito na técnica, né? Eu, por causa de eu fazer voices no violão, né? Tudo tríade. Eu sempre trabalho assim, quando fica alto para um, eu inverto a quinta e vou trabalhando mais próximo do padrão normal de arpejos. Dó, ré, mi, dó, mi, sol, lá, rá, rá, aquela abertura tradicional do contralto, do tenor e do baixo. Eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para falar sobre a parte técnica disso aí, porque para mim, na verdade, nunca me preocupei muito com a regra, sempre no que soava. Como eu fui regente, já tinha tudo pronto do arranjo do coral, você mudava um arranjo ou outro, mas tecnicamente eu não escrevia. Eu fico devendo essa para o meu amigo e peço perdão da minha limitação técnica aí. Tem gente aí que pode falar mais para ele do que eu. Agora, a questão de voz de cantar, eu tenho uma coisa comigo, cara. Particular, eu detesto cantor que fala de um jeito e canta de outro, né? Porque os camaradas vai cantar é uma voz, vai falar é outra. Então, a minha cantada particular, eu não vou mais questionar, reclamar, perguntar, por que, Senhor? Por que, Senhor? Geralmente eu canto o que eu falo. Eu não canto assim, eu preciso confiar, porque eu não falo assim. Mas não quer dizer que está errado, né? Depende do tipo de música que você quer fazer. O Denis e o Silas está aí, nós éramos da mesma igreja, inclusive a Abigail, a mãe do Silas, é regente. Ela veio de uma escola de música italiana, né? O coral italiano, aquela... Eu acho lindo, só que no coral. Mas o camarada vai cantar, né? De amor incomparável. Eu não sei. Para cantor, eu acho que tem que ser a voz que ele fala. É a minha ideia, é o que mais me agrada musicalmente. É que nem pregador, né? A paz do Senhor, irmão, tudo bem, vai pregar. Nesta noite, Jesus Cristo está aqui. Gente que é músico fica meio... falando, e aí, esse cara fala desse jeito? Cara... Foi longe essa, hein?
Porque a gente tem uma escola, né? São caminhos, né? Porque você reproduz aquilo que você é, né? Mais ou menos por aí. Maravilha. Sem responder, eu já dei uma aula aqui. Imagina se tivesse respondido, hein? A vivência é uma coisa legal, né? A vivência é uma coisa legal. Um exemplo, a gente foi tocar no Japão uma vez. E quando mandaram a partitura para a banda da Polícia Militar, esqueceram de falar que tinha uma cisura que ia parar a música. Pum! Acho que é laços trombone, eu não lembro como é que chama esse dobrado aí. E a gente tá lá sentado, cara, e uma banda enorme do Japão, que eu fui com a banda da Polícia Militar, a gente em 23, os caras em 100, né? Tudo japonês. Lógico, tá no Japão, tudo japonês. E aí ficamos lutando. Aí eu não aguentei, levantei e bro, tem alguma coisa nessa partitura que tá errada aí, cara. Porque nós não... O japonês não sabia o que falar. Aí ele falava assim, não bate bumbo, não bater bumbo. Falou, não bater bumbo. Aí que nós percebemos que tinha uma cisura, né? Não é laços trombone, os meninos devem saber, os Silas devem saber esse dobrado. É tagadá, tagadá, tipapá, padagadá, pipom, pum, parará, parará, pagadá, patá, tagadá, 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 titá. E era numa velocidade, né? E então a experiência da gente, dessa vivência, vai fazendo você, às vezes, até deixar um pouco a regra para ter a empatia, né? A coisa do cantor é assim, se você não tiver empatia com o seu público, você não tem atenção. E às vezes eu vejo isso em orquestras, em grupos, né? A gente quer tocar uma música que a igreja nem sabe o que é, aquelas introduções enormes, né? Que a gente não vê a hora de acabar a música. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui do Matheus Oliveira, ele é de Ibirubá, no Rio Grande do Sul. Qual a sua maior inspiração para compor? Barbaridade, tia. Deixa eu contar para você, um dia eu fui cantar na cidade de Ijuí, aí o culto foi feito naquele salão, no TCG, irmão. E os irmãos entraram todo com chimarrão, tinha mais ou menos 200 crentes, todo com chimarrão. E eu entrei no culto com meu violão, né? E todo mundo assim, muito sério no Rio Grande do Sul. E eu falei, vou cantar, vamos ver agora o cantor Emerson. Eu entrei cantando, Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Você tem muito. Cantei uma, cantei duas e ninguém dava um glória a Deus, ninguém falava nada, só chupava o chimarrão. Eu, rapaz, que culto, meu Deus. Quando acabou o culto, eu tinha levado uns 100 CD, mas vendi todos os CDs e a gauchada passava. Mas barbaridade, tchê, que garoto guapo tal. Nunca senti tanto a presença de Deus como hoje. Nunca mais esqueci isso. E o Rio Grande do Sul é um estado que eu amo. Ao meu amigo que fez a pergunta, a maior inspiração que eu tenho, geralmente, são de situações que eu estou vivendo. Porque a minha vida se baseia assim, minha vida em Cristo se baseia em leitura da palavra de Deus e oração. Sem hipocrisia, eu não sou aquele cara que ajoelha e fica, Deus, Deus. Não. A oração para mim assim é como se fosse um relacionamento. Às vezes eu estou sozinho no carro, falar com Deus. Né? Às vezes eu tô na igreja quieto, tô falando com Deus. Aqueles irmãos que oram alto até me atrapalham, não conta para ninguém, mas eu contei para vocês aqui. Quando o irmão pega o microfone e fica orando, nesta noite, eu baixo a cabeça e fico quietinho. Então, quando é que vem as composições? As composições vêm daquilo que eu estou vivendo no momento por uma inspiração divina. Porque a Bíblia já está intrínseca em mim, né? Que nem você querer fazer uma escala maior na hora, você já tem que saber. Tem que fazer Ré maior, campo harmônico. Não tem como você resolver essas coisas na hora. Então a leitura da Bíblia no seu dia a dia te ajuda a ser um melhor músico, te ajuda a ser um melhor engenheiro, te ajuda a ser um melhor pai. É o equilíbrio da sua vida. E a oração é a conexão. Então quando eu estou numa crise ou eu estou num desafio, é onde vem as composições. Quando eu compus essa música, na vida há momentos difíceis, parece que não vamos conseguir. Eu nunca peguei uma caneta. Eu sentei na varanda dessa casa que eu tô e compus. Eu estava numa fase de doença na família, minha esposa sofrendo, sem dormir quase um mês. E eu sentei e comecei a chorar e compus. Como é que Deus está cuidando de mim se Ele não cuida da minha família? Ele fala que está cuidando.
mas a resposta nunca vem. Aí eu compus a segunda estrofe. Vitória para aquele que espera, com fé e esperança em Deus. Os olhos de Deus estão vendo. Quer dizer, Deus estava vendo, eu que não estava vendo. Atentos para o meu sofrer. E qual é o nosso problema? Não fique com a alma ansiosa. Confie no Deus de poder. A tempestade ele acalma. Só ele o futuro prevê. Todas as minhas músicas que eu ministro têm uma história. Eu fiz uma essa semana. Pai, tô precisando de um milagre. Já te chamei, não me respondes. A circunstância é tão ruim. Pai, tô ajuntando os pedaços dos cacos que de mim sobraram. Quase que não sobrevivi. Só um milagre pode mudar toda a história, modificar. Só um milagre pode fazer o impossível acontecer. A orquestra. Pode ser orquestra. Compus essa semana. Então, respondendo a sua pergunta, todas as minhas canções têm uma história, a não ser que eu faça uma coisa comercial. Se você falar para mim, faz uma música agora, Pedrosa, eu faço. Uma ideia resolvida para abençoar a sua vida. Mas as maiores músicas que eu ministro, até respondo a pergunta do Denison, se a worship é me influenciar, né? Ou influenciar a gente, eu não consigo ministrar outras canções, porque é muito forte essas histórias na minha vida. Um dia eu falei para Deus que ia parar de viajar, ia parar de ministrar em congresso, eu queria ficar em casa, eu queria ficar na minha igreja. E aí um dia falei, Deus, eu vou parar de viajar. E Deus me deu essa música aqui, que eu vou cantar só um pedacinho para vocês. Deus falou para mim assim: por que foges de mim em meia multidão? Tu sabes que conheço bem o seu coração. Pra onde tu irás, se eu sou a razão da sua existência, da sua adoração? Abandonou o barco, não quer mais navegar. As ondas desta vida vieram te assustar. Sabe o que Deus me disse? Mas eu conheço o mar com sua agitação. A tempestade eu posso acalmar. Aí veio o refrão sem eu escrever e Deus me disse: não temas, não fujas do meu querer. Não temas, não fujas mais do meu querer. Então, respondendo a sua pergunta, querido amigo do Rio Grande do Sul, Maque Garoto Guapo, tchê, não tem jeito de eu compor alguma canção inspirada se eu não tiver na prova. A gente canta o hino, né? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Não sei se vocês estão aí ainda, mas eu estou. Emerson, o poeta escreveu assim, o filósofo escreveu isso. Música, eu já falei várias vezes aqui no nosso grupo, música é o arado que prepara o solo do coração.
É coisa de poeta, né, Massambani? Eu só sou um Porque, violonista. porque, porque a sensibilidade é dessa arte, quando nós falamos com Deus, ela é tremenda, ela é forte. E eu acredito muito, Massambani, no poder de Deus. Eu acredito muito que o Arildo, quando ele pega o saxofone dele, pode ter falhas, mas ele está dando o melhor que ele tem para Deus. E isso é muito interessante no meio que a gente vive, É tudo. porque às vezes a gente pega tanta parte técnica. Não estou falando que a gente tem que ser relaxado, eu acho horrível esses caras que falam assim. Eu estou sofrendo muito agora porque é tudo culto online. Culto online tem que ter um músico todo dia. E aí é assim, cada dia vem um músico. Aí um cara faz uma harmonia de um jeito. Você não acha mais baterista hoje que toca simples. Os caras fazem virada a cada um compasso. Pois é. Então, aí, o que eu penso? Aí eu sento e falo, galera, vamos fazer um culto aqui para nós? Tipo assim, você tá sozinho, fecha os olhos aí e toca. Faz uma virada a cada 8 compassos só. Em vez de você ficar fazendo... Pelo menos. E não piano, hein? Não fica pensando em mixolídio, em acordes, não fica pensando nada disso, não. Toca, vamos fazer um culto pro velhinho ouvir. Entendeu? E eu não estou falando de fazer mal feito, porque você fala isso para um músico experiente, ele vai tocar bem e com feeling. Aproveitando a minha fala sobre as composições, a nossa igreja em Campinas, pastoreado pelo pastor Paulo, o Denis congregou com a gente, o Silas também há muito tempo. Tinha um culto que eu achava precioso, que era o de Santa Ceia. Porque eu não ensaiava a banda, não tinha louvor, era eu no violão. Aí eram os meninos que me acompanhavam no violão, e o Denison sempre pegava o violino. Então a gente estava tocando. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar, tocando sem mínima. E aquele fim, aquela motivação da adoração, movia a igreja. Então, eu acho que assim, o que está acontecendo com a gente hoje, a gente está perdendo um pouco a essência. E as pessoas buscam tanta técnica que não conseguem fazer o básico. Aí você fala, mas o americano canta o worship diferente, o black music. Mas é a cultura deles. Então, a gente tem que entender onde a gente ministra para alcançar o coração das pessoas. As minhas composições, não tem como eu cantar uma coisa que não marcou minha vida. Quando marca, eu tenho autoridade para falar e tenho vivência para explicar para a pessoa que o que eu estou cantando para ela é verdade. Tá bom, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus, que bom. É isso aí. Que todos que nós possamos utilizar e se alimentar da boa música. Eu sinto falta das boas músicas. Na verdade, eu sinto muita falta. Eu gosto muito do período dos corais, né? Até porque é a nossa escola, né? Eu gosto muito, mas também não dá para desprezar o momento que a gente está vivendo hoje, que é um momento de crise, né? E nessa crise, quanto tempo que a gente não tem uma orquestra reunida aqui em Campinas, pelo menos, entendeu? Pois é. Então, eu imagino como é que os nossos músicos estejam sofrendo, aquela pessoa que... Porque não é só tocar, né? Tem a resenha, né? Os trompetistas ficam mostrando bocal, não sei porque os caras tocam tanto de bocal, cara. Os caras têm 10 bocal, né? O cara do saxofone tem 15 boquilha, né? Eu acho que o menos troca, os menos problemáticos é a cozinha, que não dá para ficar. Então, essa resenha da orquestra, do maestro reclamar que tá chegando, tá tocando alto trompete, abaixa aí, tá tampando tudo, né? Então, a gente que não tem uma vida profissional de músico, de orquestra, igual o Silas, igual o Denis, igual outros aí que tocar em casamento, não sei se é vida profissional, porque hoje em dia todo mundo toca em casamento. Mas enfim, cara, essa resenha de estar junto, isso faz muita falta pra gente. O que eu mais sinto falta hoje é colega para tocar, cara. Pegar, né? Eu gosto de choro. Ou não pode tocar, tem que tocar só hino, né? Entendeu? Até isso é complicado a gente falar, tocar só hino. Tem hino que é pior, tem muita música aí, cara. Falando tecnicamente, né? Então, essa coisa da gente, a gente é muito cheio de feeling, né? A gente quer gente, cara. Então, isso aqui parece que já estamos aqui quase há 2 horas, ó. E eu falando, né? E vocês me ouvindo. Só pode ser amigo para ficar me ouvindo aqui, porque eu não tenho nada para oferecer. Mas essa história que a gente constrói, cara, é muito boa, né? De relacionamento. E não tem um lugar melhor de ter
relacionamento do que banda e orquestra, porque a gente sofre, mas ri. O princípio é família, né? Entendeu? E eu sofro muito porque eu viajo sozinho. Quando o Dani falou que é voz e violão, que eu cheguei com voz e violão na igreja, era realmente. Tanto que eu tenho uma história que quando eu cheguei, tinha uma galera que não queria tocar comigo, porque eu era muito brega, né? A ideia não é que eles eram... Não, eu vim de uma outra escola mais simples. Eles estavam na minha frente. Então, eu percebia que o som era legal. Eles cantavam um hino lindo, cara. Total Praise, que eu ficava babando, cara. Nossa, mano. Né? Tinha um hino que os corais cantavam. Santo Espírito desça, adora-me. Cara, isso me emociona, entendeu? Porque eu cheguei num estágio, tecnicamente, atualizado, a minha atualização não estava feita. Então, quando eu cheguei, eu cresci muito. E às vezes o Denis e o Silas nem sabem disso, mas para mim foi uma escola, cara. O que eu fiz? Eu peguei disso e trouxe para minha vida, para abençoar pessoas. Eu não liguei para... Vamos dizer, eu tive algum problema de rejeição. Meu, os caras cantavam Brooklyn, cara. Eu cheguei cantando Jair Pires, cara. Vem, arma cansada. Pô, os caras tocando Brooklyn, cara, né? Então, é assim. Mas tudo isso contribuiu para a igreja, contribuiu para o meu crescimento, contribuiu para vários fatores. Eu acho que essa coisa de família, de comunhão, é exatamente isso. Eu tenho só um irmão que está morando nos Estados Unidos. Eu sinto falta dele todo dia, cara. E a gente sente falta do maestro, sente falta da comunhão, e nada apaga a nossa história. O tempo que eu vivi com o Denis, com o Silas, foi muito bom para mim. O Silas é um cara totalmente técnico, né? Ele sabe soprar. Eu tocava sax barítono uma vez, eu levei o barítono e o Silas estava regendo, né? Eu não conseguia fazer o piano, cara. Aí o Silas falava, ele fazia com óculos assim, né? Ô Pedrosa, diminui a intensidade. São coisas, cara, que isso ajuda a gente a ter mais resiliência, né? Porque a resiliência a gente vai se formando. Hoje em dia, olha o quanto calejado que a gente é de trabalhar na igreja, de saber que Deus chamou a gente para isso, de suportar, a palavra é essa mesmo, de suportar a política das igrejas, sem falar mal de nenhuma igreja. Tem uma política. Nem sempre eles entendem a gente, né? Às vezes você tem um técnico de som que não entende de música, cara. O cara é o técnico de som, cara. O som do trompete é... Cara, o violino... Enfim, a gente vai criando uma resiliência para poder cumprir o nosso chamado. E espero que eu tenha abençoado a vida de vocês aí, brother. Tudo amigo, né? A gente tá falando com o título aí de falar com quem canta, né? Minha vida praticamente é essa. E a gente convive. A minha vida já é boa, que eu só canto e vou embora, né? O pessoal que fica regendo a orquestra, ensaiando. Eu tive uma... E eu sei quanto é duro isso, porque eu já trabalhei com orquestra e regência. É duro. Hoje em dia eu estou no céu, né? Enfim, é muito bom estar aqui compartilhando isso com vocês. Muito obrigado, Maravilha. Emerson. Foi preciosa essa nossa reunião. É uma maravilha chegar no final do dia, ouvindo a respeito de Deus, experiências que nos enriquecem. Muito obrigado pelo seu carinho. Esta classe toda vai agora tentar buscar os que não conhecem muito. Espero que busquem conhecer o seu trabalho, porque tem sido de muita boa qualidade, com conteúdo da palavra, das promessas de Deus em nossas vidas. Deus te abençoe, amigão. Eu que agradeço. Sim, diga, Emerson. Eu agradeço vocês, né? Inclusive, eu sugiro que uma hora que vocês quiserem conversar com o Silas tem uma bagagem muito grande em orquestra. O Silas fez curso no exterior, é um moço crente, um cara que já tem uma vivência assim fora da nossa região, flautista, né? Acho que está na Orquestra de Porto Alegre. O Denis vocês já conhecem. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, Massambani, e espero contribuir, não só assim, mas o pessoal tem o meu zap, aí, se quiser anotar o meu zap, pega a caneta aí que eu passo, e a gente pode abençoar a vida de vocês.
Não sei se você tem aí. Quem quiser anotar, é 19 99496 9563. Eu repito, 19 99496 9563. Mais uma vez, 99, esqueci o número, cara. 99496 9563. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigado. Esqueceu o número que nem esquece as letras. E um dia, escuta isso aqui. Isso aqui o Denis vai lembrar, o Silas. A gente tinha um pianista na igreja chamava Honer. Tocava muito, cara. E no final do culto a gente estava cantando. Pise, que tom que é isso? Pise nas águas sem temer. Coloque sua fé em ação. Você vai conseguir chegar. A letra é com Jesus. O Honer fez, você vai conseguir chegar. E eu me desconcentrei. Sem Jesus. Tinha a irmã Beth Johnson, tinha um cabelo de laque assim, ó. Ela virou o cabelo assim, a cara foi, o cabelo ficou. Sem Jesus não dá, não dá, não dá, não dá. Pise nas Deus é bom. Obrigado, gente. Anderson. Maravilha, rapaz. Que bênção, né? Mais uma vez aí, Deus abençoe, Emerson. Um grande prazer tê-lo conosco, conhecê-lo aí um pouquinho, né, da sua história, da sua vida, da sua pessoa. Foi um privilégio, realmente, né? Saímos mais leves, acho que, desse encontro aqui com tanto conteúdo e uma pessoa abençoada. Já vou te incluir, a gente criou um grupo aqui dos participantes, né? Se você permitir, eu te incluo lá por alguns dias para interagir ali, né? E é um grupo temporário, só para o evento aqui mesmo. WhatsApp? É o WhatsApp. Eu tenho mais ou menos 32,5 grupos, mas me põe aí. 32,5 mil grupos. Eu saí de 5 essa semana. Mas não, pode colocar esse temporário, ele só é pro momento do evento aqui. Não, mas pode me colocar. Quando acabarem as trocas de mensagem, começarem as correntes, aí você pode sair também. Mas manda lá, tamo junto. Pode me colocar lá. Deus abençoe. Então, acho que é isso, Giba. Todos podemos fazer uma oração, acho que para encerrar, né? Agradecer pela vida do Emerson e de todos que participaram. Tivemos vários participantes também aí no YouTube. Que Deus abençoe a todos aí, todos mandando várias mensagens aqui, né? Da participação, né? Da edificação que tiveram, no momento de aprendizado, enfim. E aí eu abro a Maestro Osael, lá de Itapira, né? Está sempre com a gente. Se ele puder fazer essa oração para nós, para nos despedir. Eu acho que o Maestro Osael foi mais ligeiro que a hora que eu falei, ele saiu aqui, mas eu vou... Anderson, eu queria só deixar minhas redes sociais, Emerson Pedrosa Oficial. Qualquer uma. Instagram é Emerson Pedrosa Oficial, YouTube é Emerson Pedrosa Oficial, Facebook Emerson Pedrosa Oficial. E minhas canções todas tem lá no Spotify, no iTunes, tudo lá para a galera baixar. Tem 4 álbuns lá. E se Deus quiser vai ter coisa nova aí, logo, logo. Obrigado. Deus abençoe. Bênção. Maestro sim? Adiante, Giba. O Osael não está mais aí, mas a irmã Neuci está aí. Será que ela está? Ela foi para o YouTube? Ela me mandou uma mensagem ela está aqui. ali, Ela tá? querido. Então ela... Abre o seu microfone, irmã Neuci. Emerson. Irmã Neuci, abre o seu microfone. Abri. Olha só, o Emerson. Sim. Olha só essa senhora, querido. É uma bênção. Ah, Neuci aí. Eu já vi ela da outra vez que o Nani veio. Eu vi ela. Ela estava aí. Tamo junto, irmã Neuci. Amém. Nos agradeço esse momento em oração, irmã Neuci. Vamos orar, então. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, por mais esta oportunidade, Senhor, que podemos estar reunidos, Senhor, desta feita, Senhor, ouvindo, Senhor, o teu servo, Jesus. Oh, meu Deus, meu Pai, quantas experiências, quantas coisas aqui nós aprendemos, Senhor. Senhor, tu continuas abençoando a sua vida, dando-lhe mais e mais inspirações, Senhor, que conforme ele disse, baseadas Senhor, nas vivências dele, Senhor. Deus, abençoa cada um, Senhor, dos participantes que aqui estiveram, Senhor, e aqueles que também estarão depois
ouvindo, Senhor, através do YouTube. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa que tu nos deste. Agora, Senhor, tu nos dá uma noite de descanso, Senhor, e amanhã, um dia alegre em todos os nossos afazeres. É o que eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.